Eu começo só com aquela fala. Então, boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses, né? Então, a gente vai dar início ao nosso terceiro dia do Simpósio Cinema Máquina de Guerra, né, que está organizado aqui pelo Grupo de Pesquisa Nordestanças, com o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e o Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, que estão também na organização, né, representados aqui pelos 3 organizadores. Então, para começar, queria lembrar que a gente está colocando os vídeos disponíveis no YouTube, então podem depois compartilhar, geralmente no mesmo dia. E hoje eu vou fazer também novamente aquele apelo, né? Porque aí a gente sabe que tem as pessoas que estão aqui, mas vamos imaginar pessoas que assistam o vídeo, darem uma olhada no feed do Instagram do Grupo de Pesquisa Nordestanças, onde a gente tem uma compilação. Foi um projeto que a gente desenvolveu ano passado e acho que a gente vai retomar agora, a cartografia das ações solidárias. Quem puder contribuir com essas ações, que são ações de movimentos sociais estabilizados aqui no Estado, que têm feito importantes ações mesmo em relação à vulnerabilidade socioeconômica, que a gente sabe que os brasileiros aqui, a gente tem sofrido com os efeitos da pandemia, vão além da própria questão sanitária. Queria hoje pontuar, né, que nós, infelizmente, ontem tivemos um número alarmante, mais de 4.000 mortes registradas em 24 horas no país. Então, deixar registrado o nosso sentimento mesmo em relação a isso, como grupo de pesquisa comprometido com questões da mobilização social, com questões políticas, o quanto isso tem afetado nós todos. E hoje, especificamente, nossa mesa vai ter uma discussão, não é exatamente essa, né, mas uma discussão que passa pela relação entre cinema, memória e terror. E, enfim, e acho que vai ser importante também a gente pensar, né, acho que tem sido bem rico esses momentos aqui dentro do simpósio, e eu acho que a gente depois pode pensar desdobramentos mesmo, né, futuros dessas memórias também que nós estamos construindo nesse momento que estamos vivendo, né, como o Silvio falou lá na primeira mesa. Isso acontece todas as vezes que a gente vai começar a apresentar o palestrante, né, Pedro? Então, a gente pode passar para a apresentação dos nossos palestrantes de hoje. Pedro? Está sem áudio. Eu sempre corto meu som para não sair o barulho aqui das coisas aqui de casa e esqueço de ligar. Bom, então vamos lá. O Walker é jornalista, documentarista e músico, né? Doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, e é professor do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas do Centro Universitário Tiradentes, aqui em Maceió. Ele é líder do Grupo de Pesquisa Nordestanças, que é um grupo da UFAL e da UNIT também, e é autor dos livros Brinquedos, Rezas e Trovas de Alagoas, Azuras e Refrões, Derrida e Deleuze, Entre Bambas, Matutos e Foliões, sujeito arca-autor, Conflitos do Discurso Urbano e Midiático, e é organizador dos livros Interreferência, né, Referências Culturais em Perspectivas, e Letras Projetadas sobre o Fundo em Movimento, Palavras que Dizem Cinema, sobre cinema. E está faltando um livro aqui que ele não botou, mas eu vou lembrar, que é o 1917-2017, sobre a Revolução Soviética, né, na Rússia, obviamente, né? A mesma Revolução de 1917. Então, ele vai começar agora, depois vai entrar o Tiago, mas quem vai apresentar o Tiago vai ser a Juliana depois. Então, a gente vai começar com o Walker em Cinema, Memória e Terror, que é o tema de hoje aqui. Boa tarde, Walker. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, gente. Vamos, então, dar prosseguimento a esse simpósio, a essa série de apresentações. Eu trouxe aqui, cronometrado, uns 2 conteúdos. Prometo, estou olhando aqui o meu relógio, são 4h15, eu prometo passar essa bola, assim, aí por volta de 4h32, 4h33, e aí, se o Tiago atrasar, pode jogar pedra nele, entendeu? Não tem nada com isso. Vou usar aqui uns 15, 17, 20 minutos estourando, tá bom?
Eu começo, então, apresentando para vocês uma série de fotografias, e a ideia aqui é a gente discutir um problema de base ou um problema de fundo, né? Espero que todo mundo esteja vendo aí uma foto grande, uma foto de 3 fotos, na verdade, que está no livro Cascas, do Didi Huberman, mas a questão aqui não é nem propriamente discutir o livro e nem um conteúdo específico, né? É mais uma questão de fundo, né? Se é possível estabelecer, né, uma separação rígida, né, entre um corpus que se manifesta no mundo, que você aponta no mundo como real, como a materialidade, como a coisa, né, e do outro lado, quase que como um negativo, uma subjetividade, uma nuvem, né? Está na moda falar em nuvem, né? Toda a série de discursos que se produz sobre aquele fenômeno, aquele evento, aquele corpo, aquela coisa que se aponta no mundo, né? Então, eu já digo, para não gerar ansiedade, eu discordo desse ponto de vista, eu acho que essas coisas são inseparáveis, eu acho que elas se constituem, né, de uma forma, se interconstituem, né, e aqui, por acaso, eu peguei um fenômeno, um corpus, né, recheado, né, de discursos sobre discursos, de textos e sobretextos, né, que é o Holocausto, né? Ele vai estar presente nos 2 discursos que eu trouxe aqui, e já trago, né, de cara uma questão para a gente pensar, discutir, enfim, contradizer, que é o que seria, o que teria sido o Holocausto, né, caso ele não tivesse sido alimentado, né, por todas essas décadas, da maneira como foi alimentado, né, a ponto de se destacar como o Holocausto, né? Em termos materiais, né, basta uma investigação não muito aprofundada para você descobrir holocaustos ao longo dos séculos, ao longo do globo, nos 5 continentes você vai ter holocausto, né? E o que fez com que, especificamente, esse holocausto, né, tivesse ganhado a alcunha de o holocausto, né, o holocausto judaico. Então, eu trouxe um conjunto de fotos, né, como quem edita, né, um filme, né, e eu vou ler umas coisas muito rápidas aqui, né, são 15 fotos, né, elas não estão na ordem que o Didi Huberman propôs aqui no Casca, mas estão numa ordem que eu editei, porque faz sentido para o que eu quero trabalhar, tá? E ao término dessas fotos, imediatamente eu vou passar um trecho de um filme que discute memória, que discute terror, né, e que foi feito um pouco antes de eu ler o Didi Huberman, e depois eu vou, na hora das perguntas, a gente vai ter oportunidade de aprofundar e debater um pouco mais sobre essa problematização de autoria, enfim, de discursos que se cruzam, enfim. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Primeira foto, tá? Essas são as tais fotografias de crematórios, né, que foram realizadas pelos Sonderkommand, né, e aqui, né, você pode imaginar que você tem 3 discursos, né, você tem a foto, né, que é um discurso, né, a fotografia é um discurso, você tem a história, né, que é outro discurso, quer dizer, a foto é um discurso em si como um suporte, né? Você tem a história, né, que a foto expressa, né, a história, no caso da cremação, né, e você tem a história da foto. Então, são 3 discursos aqui, que a gente teria que criar um evento só para discutir isso, né? Então, vamos para frente. A segunda foto, né, é um traveling, né? Essa imagem ela sugere aí um traveling frontal, né? E a história, né, a história contida nessa foto, ela diz respeito a separar aptos de inaptos. Quem ia para um lado
ia para imediatamente ser executado, quem ia para o outro ia viver mais um tempo sob trabalhos forçados, experiências médicas, como cobaia, né? Coisas do gênero, né? E essa ideia de um traveling frontal, né, que aponta para uma linha de produção, né, um movimento de fábrica, né? A terceira foto, o parafuso moderno, né, que sustenta a tábua original, né? Essa tábua indicando o perigo, né? Ela é original, né, da década de 40, mas esse parafuso moderno, né, que sem ele tudo se desmonta, é lido aí como uma marca, né, como uma rasura, né, como uma espécie de presença de um presente, né, que rasura essa invenção de passado, de um passado puro, né, de que as coisas... fiz a descoberta, né? Então, esse jogo de temporalidades que está muito presente no pensamento do Deleuze, no pensamento, enfim, da imagem como uma máquina de guerra, né? Está ali para a gente discutir, né, certas assunções, digamos assim. Eu assumo que isso aqui é isso aqui é um original, isso aqui é uma cópia, enfim. A imagem 4 é a caricatura mesmo, né, da ideia de uma memória, como entretenimento, né, do terror como shopping, né, essa lojinha de souvenir instalada num alojamento, né, e aí se materializa da forma mais evidente esse jogo entre um lugar de barbárie e um lugar de cultura, uma cultura para ser consumida, né, e aí a gente pode ficar pensando o quanto essas coisas de fato se opõem, né, ou quanto elas são complementares, o quanto a barbárie é institucionalizada em nome de uma cultura, da mesma forma como no verso disso, né, a cultura agora se manifesta, né, como uma espécie de não esquecimento à barbárie, né? O mesmo jogo de temporalidade proposto entre o parafuso e a tábua de perigo, né, aí, esse um pouco mais sutil, né? Na verdade, você tem dois arames, né? Um original, que era eletrocutado, está todo enferrujado, né? E um arame exatamente igual ao original, feito com o mesmo material, só que está novo, né? E é um arame cenográfico, né? É uma cópia, né? E esse pássaro está pousado aí entre duas temporalidades, né? Palavras do Didi Huberman, né? Seguindo, na verdade o livro abre com isso aí, né? Essas lascas, né, como gênese, né, de um alfabeto, né, que precisaria ser inventado para descrever o terror, né? Então as palavras que temos disponíveis, né, elas não seriam suficientes, então é necessário inventar um novo alfabeto, inventar, né, do zero, né, da própria ideia de uma invenção, uma arqui-invenção, né, uma invenção rasurada, né, pura performance, né? Vamos inventar, então, um alfabeto que consiga, né, dizer, né, aquilo que as palavras nos faltam, né? Então, é a ideia por trás dessas três lascas, né? As bétulas, né, que uma rápida pesquisa, né, o Didi Huberman aponta qual é a longevidade das bétulas, né, e essas aí estão aí vivas desde o terror, né, segundo o autor, alimentadas, né, pelos corpos e pelas cinzas, né, da hecatombe, né. Vamos para 8, né? Um muro cenográfico, uma rosa cenográfica, né, para fazer lembrar o fuzilamento real. Não, esse muro não recebeu nenhuma bala, nenhum sangue espirrado nele, ele nem é um material propício, né, para fuzilamento, mas ele é um material muito bom para contemplar, para fotografar, né, e para grudar uma rosa. Essa ideia... Aí sim, talvez alguma coisa que o Didi Huberman chamaria de um original, né? E já aparentemente contradizendo, né, de onde vem o pensamento deleuziano, né?
mas aí uma marca do tempo, né, e que exprime mais do que a rosa, que o muro, que a lojinha, que a grade, que tudo que de forma artificial, vamos chamar assim, criado, né, para produzir um efeito, né, uma performance, né, um convite a uma deriva, né, aí sim um prédio, né, um chão rachado, né, uma cicatriz, né, que leva a refletir sobre o terror, né, o chão está rachado, né, está cicatrizado, digamos assim. Vamos para a foto 10. Né? Aí, simplesmente, o ponto de vista do visitante e a pergunta se é possível visitar Auschwitz. Um ponto de vista, simplesmente, convidando a ideia, questionando a ideia de visita. Né? Aqui, simplesmente, também um grande, né, um plano geral aí, né, com uma vastidão, um vazio, né, uma prisão sem muros, né, e uma guarita, né, o vigia. Aqui já estamos na 12, a câmara de gás de Auschwitz, cabia um bocado de gente aí, né, segundo uma arquitetura de estábulo mesmo, né? Então, as pessoas colocadas aí dentro, você tranca e abre o gás. Aqui o céu, né, e as mesmas bétulas, que continuam aí de pé, para onde sobem as cinzas e os cabelos, né? Só um plano sequência de uma foto para outra, né, que não está nessa ordem no livro, repito. Aí as ruínas, né, do crematório, né, e ausência de testemunho também. Né, o crematório, né, diferente da câmara de gás, é um lugar que não tinha testemunho. E a gente encerra esse filminho, né, com o caminho das flores, né, que germinam exuberantes sobre a hecatombe humana. Quer dizer, depois de muito refletir e estudar, né, a ecologia em torno do campo de Auschwitz, o Didi Huberman chega a essa conclusão, que essa linha de flores amarelas coincide com as valas, né, onde foram enterrados aí milhões de corpos, e elas se alimentam da gordura e das cinzas, né, dessas vítimas da hecatombe. Né? Então, sugerindo uma beleza, né, que está alimentada, né, por uma política de extermínio. Né? Então, fiz um filme agora, né? Editei uma coisa, né, para produzir um efeito. Né? E aí a gente fala, bom, então isso um terceiro discurso. Não é Auschwitz, não é o livro do Didi Huberman, né? E, enfim, para produzir e levar a gente a questionar e pensar e debater depois também, enfim, sobre essa relação entre a coisa e o discurso que se pode produzir sobre a coisa. Né? No final das contas, pensar cinema, pensar filme, pensar imagem, né? É sempre algo que se está editando, é sempre pensar a montagem, corte, montagem. O ato de ver já é um ato de corte e montagem. Sem perder tempo, tá? Sem me alongar muito, eu vou soltar um trecho de 10 minutos. De vez em quando faço algum comentário em cima, de um outro campo de concentração, chamado Sachsenhausen, nas imediações de Berlim. A gente começa com o movimento de pan, o movimento de tilt. Não sei se dá para vocês ouvirem, tem uns passarinhos. Walker, não sei se só para mim, mas o vídeo em si não está rodando, só o áudio. Não sei se é de propósito. Não, deveria estar rodando. Não está rodando o vídeo? Não. Agora apareceu. Apareceu? Sim, agora... Tem que estar aparecendo
Sim, o portão. Tem que estar aparecendo no portão. Tá aparecendo no portão para todo mundo, Agora gente? sim. Sim. Tá. Marfly. Tá? Então, beleza. Bom, vamos daqui para frente. Eu tinha aparecido só um muro com uma guarita, a imagem anterior. Eu vou soltar daqui. Tá? You can see high walls with 3 high voltage wires strung along the top. Ele é um campo de concentração que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros de Berlim e que recebeu, durante o período que ficou aberto, cerca de 200 mil prisioneiros. Nele ocorreu um dos maiores massacres registrados, pelo menos, da história do período nazista, que foi a execução de uma vez, uma ordem só, de 10 mil prisioneiros soviéticos. A visita é uma visita bem pesada, apesar do campo, a maior parte do campo de concentração não estar mais visível, porque você consegue ter uma noção da proporção extremamente grande desse procedimento de extermínio em massa, e você vê vários estágios, inclusive, do campo de concentração, várias ações que aconteciam lá cotidianamente, que incluíam o extermínio.
to every half hour there'd be air raids on the old quarter, and as they got closer, the loudspeakers boomed, "You shall be destroyed, city of rebellion and resistance." Then bang, bang, bang every half hour. There were 5 of us when the Germans drove us out of Warsaw. They took my sister-in-law and her child with them, and the 3 of us were left in Pruszków. From Pruszków, they took us to Grossrosen, but there we were separated straight away. Men to the right, women to the left. We spent 1 night in Grossrosen. We asked about our men. My mother asked about her son. They showed us a heap of clothing and naked male corpses. A gente está aqui agora na estação de Oranienburg. Aí é só um comentário final. E é isso, gente. Eu vou já passar a palavra para o Tiago, né? 4h40, e depois a gente conversa mais na hora das perguntas, fica mais interessante. Obrigado, valeu. Então, vou fazer as apresentações. Você interrompe aí, Walker, a apresentação? Ou não?
Walker. Joia. Então, a gente vai passar para a segunda parte da nossa mesa, com a fala do professor Tiago Fernandes. O Tiago é doutorado em Media Artes e docente nos cursos de cinema da Universidade da Beira Interior e no curso de Arte e Design do Instituto Politécnico de Bragança. É diretor de som para cinema e televisão, com participação em vários curtas-metragens, documentários, séries e filmes publicitários para a televisão portuguesa e para Cabo Verde, Brasil e Reino Unido. Integra a comissão organizadora das jornadas de cinema em português e do Simpósio Internacional Escutar Imagens. Queria agradecer, Tiago, a tua presença pela segunda vez aqui com o Nordestanças, e te passo a palavra prontamente. Muito obrigado, Juliana, e muito obrigado a todos. É verdade, é a segunda vez e é bom sinal, não é? Quando regressarmos, porque é sinal que fomos bem recebidos e é isso que eu sinto aqui, verdadeiramente. O evento está a ser fantástico, estou a gostar imenso. Os últimos 2 dias foram ótimos e tenho a certeza que o dia da manhã também vai ser muito bom. Ainda estou aqui a digerir a apresentação do Walper, do meu amigo Walper, porque foi bastante intensa, não é? Mas pronto, vou tentar. O tema que eu vou falar também, nós já tínhamos combinado. No fundo, o nosso objetivo hoje é deixar toda a gente a pensar um bocadinho e são temas bastante pesados, não é? Tanto no caso do Walper como a apresentação que eu vou fazer agora. Pronto, depois dos agradecimentos da praxe, eu vou falar sobre um período também muito concreto da história política portuguesa e social também, não é? Porque a história política é sempre social. Também, mais concretamente do período da ditadura em Portugal, a partir de um filme que foi realizado ainda durante o período da ditadura, mas só estreou depois. Vou só tentar aqui então partilhar a minha apresentação. Ok, creio que está a partilhar, só um instante. Ok, eu creio que já conseguirão ver. Muito bem. Bom, então, como eu estava a dizer, a minha apresentação vai incidir sobre um filme que foi feito ainda no período da ditadura, mas eu vou partir, para a análise deste filme, vou partir da terminologia que nós utilizamos aqui para o nosso evento, do Cinema Máquina de Guerra, claro. E então, a partir da proposta de Gilles Deleuze e do Félix Guattari, a partir do livro Mil Platôs, eu decidi fazer aqui uma analogia entre um exemplo que eu acho muito interessante, que é dado no livro, para o aparelho de Estado e a máquina de guerra, para fazer distinção, que é a partir dos jogos de tabuleiro, xadrez e do Go, que é um jogo que eu não conheço tão bem, porque creio que é um jogo que é típico no Brasil, não é? Um dia tenho que experimentar, mas que, enfim, a partir de alguma pesquisa percebi qual é que era o conceito do jogo. E eu decidi utilizar estes 2 jogos porque acho que também, no caso do cinema português, nós poderíamos dividir o cinema também em filmes que se cabimentavam dentro do xadrez, filmes com regras pré-estabelecidas, com normas, com métodos de produção, com uma linguagem que entraria também muito facilmente nesta ideia de um jogo que tem uma série de regras logo à partida, e depois outro tipo de cinema distinto, mais livre, com uma forma em construção constante e que no fundo se ia desenhando ao longo do tempo, num processo muito distinto destes primeiros filmes. Pronto, e então este filme que eu hoje decidi analisar entra neste segundo, como é óbvio, entra nesta segunda partição, digamos assim, porque trata-se de um filme que é muito mais uma construção muito particular do cineasta, do que propriamente uma adoção de regras e de métodos que se foram desenvolvendo, inclusive para outro tipo de filmes, como filmes de propaganda do regime, ou até filmes que se enquadravam dentro do cinema de género.
E então, durante este período de liberdades comprometidas, de ditadura, que vigorou entre 33 e 74, 1933 e 1974, primeiro como um regime militar e depois como um regime fascista, em que Salazar foi o protagonista maior. Houve vários filmes que foram produzidos dentro deste período, mas de alguma forma houve alguns autores que aproveitaram as oportunidades escassas para filmar nesta época para lançar também ali uma reflexão sobre várias temáticas. Então, para além de alguns exemplos do novo cinema português, de alguns filmes que, apesar de serem filmes de encomenda, exploraram questões de som, que é isso que eu vou falar hoje, mais particularmente, houve também outros autores que, de alguma forma, noutros períodos, que decidiram também trabalhar esta relação entre o som e as imagens de uma maneira completamente distinta. Então, operando no campo sonoro, por exemplo, podíamos destacar o trabalho do Alexandre Gonçalves, por exemplo, que foi um técnico de som que trabalhou um dos precursores do novo cinema português, dentro da área do som, mas também do Eliodoro Pires, que é um técnico de som que já trabalhava desde os anos 50, e que eram técnicos de som que, de alguma forma, colocavam outro tipo de sonoridades nos filmes onde trabalhavam. Tinham uma escuta fresca que ia acrescentar novas camadas que iriam transformar por completo esses filmes. No caso, por exemplo, do Alexandre Gonçalves, a partir de uma abordagem inovadora do ponto de vista sonoro, que tirava partido da oralidade e também da conjugação com composições musicais pouco habituais para esse tipo de obras, havia um trabalho de construção sonora muito disruptivo. Também o Eliodoro Pires operava no mesmo sentido, de novas camadas de significação, em que os elementos sonoros faziam parte de um novo universo fílmico que de alguma forma se conjugava com toda a materialidade cinematográfica. E então, neste sentido, de uma guerra sem armas, digamos assim, que desenvolvo aqui esta ideia de que a máquina de guerra não tem necessariamente por objeto a guerra, não é? Encontramos aqui o caráter mais essencial do pensamento nómade. A guerra contra a forma-estado deve ser incessante e deve fazer valer a carga semântica contida no termo máquina. E então, é precisamente nesta lógica de uma guerra sem armas, mas contra a forma de Estado, que encontramos no cinema algumas obras que merecem uma escuta mais atenta e que materializam um trabalho sonoro disruptivo, liberto de regras e extremamente inovador. E então, para esta apresentação, decidi analisar um filme que se chama Brandos Costumes, que estreou em 1975 do realizador Alberto Seixas Santos, que nasceu em 36 e faleceu em 2016, aos 80 anos. O Alberto Seixas Santos é pertencente à geração de cineastas portugueses formados nos Cineclubes de Lisboa, foi dirigente do ABC Cineclube de Lisboa, que ainda ontem o Paulo Cunha referiu na apresentação dele. E em 62 foi estudar cinema para o estrangeiro, primeiro em Paris. Aliás, até vimos uma foto ontem do Alberto Seixas Santos, que estava lá na mesa também, junto com outros realizadores. E frequentou o Instituto de Artes e Estudos Cinematográficos e no ano seguinte a London Film School. É um cineasta do nome cinema português que, ao longo da carreira, assinou a realização de 9 filmes, entre os quais As Armas e o Povo, foi um filme coletivo produzido pelo coletivo de trabalhadores da atividade cinematográfica e onde são documentados os primeiros dias após o 25 de abril de 1974, a nossa Revolução. A trajetória, então, do Seixas Santos é indissociável dos valores da geração do cinema novo. E apesar destes valores se terem afirmado no início na prática cineclubista, tal como falámos ontem, que tinha um papel fundamental, também na intervenção na crítica para cinema. Viviam-se tempos em que a nova vaga francesa e a referência teórica e moral dos cahiers do cinema condensavam a ideia de um cinema realmente inovador, cujo gosto de experimentação não podia ser desligado de uma vontade de metódica observação das dinâmicas sociais e políticas. Pronto, e é precisamente isso que acontece neste filme, Brandos Costumes,
que foi filmado entre março de 72 e outubro de 73. E antes da exibição final, o filme foi visto em 3 ocasiões, em encontros ou mostras, uma delas no exterior, em Berlim. Nas palavras de Bárbara Barroso, a recepção ao filme foi contraditória. A polos críticos radicalizados, entre favoráveis e adversos, juntou-se um público escasso e pouco entusiasmado. Contudo, brandos costumes, aqui de acordo com uma entrevista, aliás, com um artigo do jornal Diário de Notícias, é um singularíssimo objeto. Em primeiro lugar, porque coloca em cena o imaginário do Estado Novo a partir da figura de Salazar, presença emblemática nos jornais de atualidades das décadas de 30 e 40, recriada pela figura paterna que administra o espaço familiar em que a ação se situa. Depois, porque o faz partir de um jogo de linguagens em que a distanciação, à maneira de Brecht, não exclui, antes convoca, as referências populares vindas do nosso teatro de revista. E então, a partir da sinopse do filme, vemos que se trata de um filme em que nós presenciamos a vida doméstica de uma família portuguesa da média burguesia, uma família tradicional, claro, da época da ditadura, alternada com atualidades sobre a ascensão, glória e queda do salazarismo, onde se constrói um paralelismo entre a figura do chefe de família tradicional e o ditador. Os conflitos e as frustrações das filhas, que representam 2 gerações, são apresentadas de forma didática nas suas relações com os pais, a avó e a criada. Tudo isto articulado com quadros musicais, onde no limite a história de uma família e a história de um país se confrontam, complementam e confundem. Bom, como podemos perceber pela sinopse, o filme é uma espécie de premonição dos acontecimentos ocorridos em 25 de abril de 1974, na revolução que viria a ficar conhecida como Revolução dos Cravos. O filme tem direção de fotografia da Cássio de Almeida, um dos maiores mestres da fotografia no cinema português, com mais de uma centena de obras no currículo, sendo por isso necessário evidenciar uma camada visual esteticamente apelativa e alguns movimentos de câmara extremamente interessantes. Mas a minha análise hoje vai incidir particularmente sobre a banda-som do filme, nomeadamente a partir de alguns excertos musicais compostos por Jorge Peixinho, maestro, compositor e pianista português, com uma obra absolutamente inovadora e disruptiva, que já que pudemos ouvir já noutro filme essencial da história do cinema português, A Pousada das Chagas, de 72, que é o 4º filme do Paulo Rocha, histórico cineasta português, e um dos fundadores também deste movimento do novo cinema português. Uma vez que apenas existe um nome creditado no departamento de som, mais concretamente de João Diogo, podemos de alguma forma aferir que a mistura de som terá sido criada essencialmente também no processo de planificação da obra, pelo próprio realizador. Como tal, os elementos descritos de seguida transformam um filme de resistência ao Estado Novo numa reflexão pessimista sobre os sintomas fantasmáticos do regime pós-revolução. Pronto, vamos passar ao filme. Eu aqui gostava de fazer aqui uma pequena... passar alguns excertos do filme, porque eu acho que são mesmo muito importantes. Eu acho que selecionei muitos, porque comecei a me entusiasmar, queria mostrar tudo. E então, pronto, vou mostrar aqueles que se calhar são os mais importantes, está bem? Pelo menos para aqueles que tivermos tempo. E então, logo na primeira cena do filme, a partir da linha de diálogo é da tua morte que se trata, podemos ver uma atriz que se dirige aos espectadores e constatamos que o filme tem como premissa a morte de alguém. No entanto, este registro assente numa aparente recolha de som direto, acaba por se alterar nos planos seguintes, quando os lábios da atriz ficam imóveis e continuamos a ouvir a sua voz. Então, à primeira vista, podíamos pensar que tínhamos perdido o sincronismo do som, mas rapidamente percebemos que é uma escolha pensada e que, não havendo nenhum movimento da boca da atriz, estamos perante uma abordagem sonora que remete para uma mensagem subconsciente da personagem que está perante nós. Alguns minutos mais tarde, com um movimento de câmara panorâmico, percebemos que afinal a rapariga está a falar diante de um espelho,
O que parecia ser um monólogo vislumbra-se rapidamente como algo mais complexo. E eu coloquei esta citação aqui do Foucault, não é? Porque no espelho eu me vejo onde não estou, não é? Em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da superfície. Estou ali onde não estou. Uma espécie de sombra que me confere a minha própria visibilidade, que me permite olhar-me ali onde sou ausente, na utopia do espelho. Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente, e tem, no local que eu ocupo, uma espécie de efeito de retorno. É a partir do espelho que me descubro ausente do local onde estou, já que me vejo ali. Só esta primeira cena do filme eu acho que já dava para estarmos aqui a falar durante alguns minutos. Mas eu vou mostrar a cena para vocês poderem perceber. Da tua morte. É da tua morte que se trata. Cumpre o doloroso dever de participar. Cumpre o dever de participar a tua morte. E se meu pai morresse? E se meu pai morresse? Perguntou ela, surpreendida como se pela primeira vez lhe ocorresse tal ideia. Mas o que via era uma casa antiga desmoronando-se em câmara lenta e os lábios do pai moverem-se devagar, repetindo o seu último mandamento. Era uma projeção, era um fantasma imitando o eco da sua própria voz. Ela sabia e não deixava de meditar sobre o significado de tudo isso. Não te percebo, estás sempre a falar de morte e não morres. Talvez o meu olhar não seja aquele olhar fixo e atento da filha que merece o pai que tem. Este excerto aqui é mais curto, mas no fim desta cena podíamos ver, havia um movimento de câmara, uma panorâmica e víamos o espelho, não é? Que a rapariga estava a olhar-se ao espelho. E então, creio ser interessante constatar que, tendo em conta as camadas visuais e sonoras da cena, alguns diálogos serão efetivamente verbalizados pela protagonista, enquanto outros farão parte da projeção que encontramos no espelho, nesse espaço irreal que se constitui como uma heterotopia. Como referi acima, parecia ser um simples monólogo, não é? Que podia, enfim, ser uma situação resolvida de uma maneira muito simples do ponto de vista da realização, acaba por ganhar uma nova dimensão a partir da conjugação entre o som e as imagens. O próximo excerto é o genérico do filme. O presidente António de Oliveira Salazar faleceu às 9h15 da manhã de hoje, dia 27 de julho de 1970. Já é assim na minha. À última hora, há de haver sempre qualquer coisa que me prenda. Basta ter resolvido alguma coisa, há de haver sempre um entrave. Ora é a casa, ora é a criada, ora é o marido. Aqui nesta cena podemos ver aqui uma casa tradicional portuguesa com os vários elementos do cenário. Depois do genérico ouvimos um fragmento do hino nacional e aqui podemos ver a criada, não é? A limpar o piano. Aqui dentro desta cena há alguns momentos em que a voz daqui desta atriz, da mãe de família, acaba por estar fora de sincronismo, o que remete também para a possibilidade de terem existido dobragens, não é? Durante o processo de sonorização do filme. Na próxima cena, temos basicamente uma das atrizes do filme a espreitar pela janela. Podemos ouvir um fragmento do noticiário. Ele trouxe às nossas inteligências uma direção prudente e salvadora. Habituou-nos à concentração espiritual e à renúncia material. Animou-nos a sofrer com garbo todos os sacrifícios que esta hora requer. Aqui, em vez este olhar pela janela e esta colocação deste som, que é uma espécie de culto ao líder, não é? Ao Salazar, acaba por ser muito interessante, não é? Porque ela está a olhar para a rua, não é? Pela janela de casa e está a ouvir o som no fundo está a ter esta percepção, não é? Esta confrontação, não é? Com o som do fascismo, do culto, não é? Do regime.
Nesta cena podemos ouvir pela primeira vez a música de Jorge Peixinho, e é muito importante nós percebermos que também do ponto de vista musical houve aqui uma tentativa muito grande de conceber uma camada musical muito distinta, muito disruptiva. Uma cara amável para toda a gente. Quando passeava pelo jardim, rodeada por árvores. Que horas são? São quase horas do almoço. Horas do almoço. E é muito interessante porque estas composições musicais do Jorge Peixinho acabam por entrar em momentos que, de alguma forma, tentam remeter para uma distopia, para a ideia de loucura, de algo muito disruptivo. Nesta cena podemos ver também a protagonista a cantar. Dormia o príncipe loiro. Ai, um soninho descansado. Mas nisto um tiro, ai, desesperado, roubou-lhe o pai, ai. Durante a música há também alguns elementos sonoros, como o som dos disparos, que vão sendo conjugados também com a música. Ou seja, a música neste filme, das duas uma. Ou são composições do Jorge Peixinho sem letra, não é? Sem nenhum tipo de letra, composta só por elementos sonoros, musicais, ou então temos também estas passagens em que a música tem um papel fundamental até em termos narrativos. Ou seja, o que é cantado é importante para a narrativa do filme. Na próxima cena, esta cena é uma das mais fortes do filme, podemos ver esta imagem do Salazar morto, este grande plano, não é, da cara do ditador, e enquanto ouvimos o som de uma sirene e um fragmento de um discurso. Eu vou colocar. Nós temos uma doutrina e somos uma força. Como força, compete-nos governar. Temos o mandato de uma revolução triunfante, sem oposições e com a consagração do país. Como adeptos de uma doutrina, importa-nos ser intransigentes na defesa e na realização dos princípios que a constituem. Eu vou tirar o som agora, vou deixar correr porque vamos ver aqui algumas imagens de arquivo de 1926, mas este discurso que estávamos a ouvir foi retirado de um discurso do Salazar, proferido em 32, na Sala dos Conselhos de Estado, por ocasião da tomada de posse dos corpos diretivos da União Nacional, onde então referiria que temos uma doutrina e somos uma força. Como é natural, nesta obra nada é deixado ao acaso, como podemos ver só a partir destes exemplos, e então este exemplo de relação entre o som e a imagem é extremamente importante para perceber o tom do filme e esta construção alternativa, que apesar de colocar em evidência vários aspectos históricos relacionados com o período ditatorial, acaba por protagonizar também uma espécie de ensaio fílmico onde as formas são recorrentemente reconfiguradas e ressignificadas. No fundo, este vídeo de arquivo, não é? Este registro audiovisual, que foi aqui conjugado apenas o áudio, não é? Foi a única parte de arquivo com uma foto, também de arquivo. Ou seja, a foto só por si era uma foto do Salazar morto, não é? O áudio só por si também tinha um significado. Os dois em conjunto têm um significado completamente diferente e levam o filme noutro caminho, não é? Tal como aconteceu nas imagens que o Walcler mostrou do campo de concentração, quando a Juliana fala, ou quando temos o texto, não é? Exatamente a mesma coisa. Ver aquela imagem sem o texto, sem a Juliana a falar, sem o áudio, é uma experiência diferente, não é? Porque cabe ao espectador construir essa experiência, não é? Baseada naquilo que lhe é dado. Se nós vamos dar mais conteúdos, claro que as coisas relacionam-se de outra forma, não é? E é um bocadinho o que acontece aqui nestes exemplos. Outro exemplo também muito interessante da utilização criativa do som é este aqui, que eu acho realmente
muito perspicaz. O norte é operação de surpresa ao inimigo. Verdadeiros atos de bravura da parte dos rapazes. Causámos pesadas baixas e estamos agora a gozar umas férias bem merecidas. Estou pronto para o que der. Pronto, o que é que acontece naquele excerto? O áudio não está muito bom, é o momento do filme que até tem o áudio mais baixo, porque ele está quase a murmurar. Mas se analisarmos o plano, nós temos aqui a atriz, Isabel de Castro, deitada na cama, com uma carta. Nós conseguimos perceber que se trata de uma carta, temos um envelope ao lado. E o som que nós vamos ouvindo é a Isabel de Castro a ler essa carta. É a carta de alguém que está no ultramar, que, enfim, podemos constatar que poderá ser namorado, enfim, alguém próximo, e que fala dessa experiência no ultramar, não é? Que era o termo não oficial, não é? Que era utilizado durante o período do Estado Novo para fazer alusão à guerra colonial travada entre as forças portuguesas e as forças organizadas dos movimentos de libertação de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, entre 61 e 75. Então, enquanto escutamos o conteúdo da carta, ouvimos relativamente distante o som de um relógio, no que parece ser uma clara analogia para a passagem do tempo e para esta espera, não é, sentida pela protagonista. O próximo excerto, este é bastante interessante porque é um universo muito distópico. Na cena anterior nós vemos um jantar de celebração do aniversário de casamento dos pais de família, não é? Do patriarca, da mãe, e a seguir temos esta espécie de flashback em que nós vemos o casamento, não é? Mas numa construção muito interessante. Vou colocar só um bocadinho. À sombra do hábito e do tédio que a doce vida de família gera, seremos um casal e sendo lá filhos teremos a quem ensinar em bom português, corrente e médio, o que de bem e de mal por existir. Pronto, e então, a partir deste excerto, percebemos que a música é utilizada, sobretudo, para demarcar vários detalhes do filme que, a partir do entendimento do autor, representam autênticos momentos de delírio e de obsessão pelo regime fascista. Ao minuto 32:10, vemos também algumas imagens de arquivo da inauguração do Estádio Nacional, do Estádio de Jamor, que foi presidida também ainda por Salazar em 44. Da mesma forma, tal como acontece em outros momentos do filme, um fragmento de áudio de um discurso de agradecimento feito por um desportista é alternado com retratos de Salazar. Este excerto é muito interessante porque... Sim, vamos avançar daqui só. Basicamente, aqui o desportista, o áudio não está muito bom, por isso eu vou transmitir o que ele está a dizer. Basicamente é um discurso de agradecimento a Salazar. Devemos-te a paz, devemos-te... Enfim, que são várias coisas que são agradecidas, não é? Nesta ideia de culto ao líder. Mas o mais interessante é que depois, enquanto ele está a falar, vemos algumas fotos da família Sampaio, que disponibilizou estas fotos do ditador. Devemos-te a beleza, devemos-te a alegria, devemos-te a alegria, devemos-te o futuro, devemos-te o futuro. Em nome de todos nós, em nome de todos aqueles que a pedir, depois eu, mais fortes e mais coragem, ganhadas a levar, porque isto livre de sua promessa. Obrigado pelo tempo fora, obrigado para sempre. Viva Salazar! Pronto, e depois deste discurso vemos aqui algumas imagens da Segunda Guerra Mundial. Não é? Naquela época a minha casa era uma ilha. Ainda se via campo da varanda e o silêncio só era quebrado no inverno pelo barulho da chuva contra os vidros e no verão pelo chiar dos carros elétricos nos carris. Tínhamos pouco dinheiro
Mas a avó mandava-nos encomendas da quinta e não precisávamos de sacrifícios para o governo da casa. Porque é que esta cena aqui é muito interessante? Porque temos este áudio, não é? Que fala do cotidiano, não é? Da família tradicional portuguesa na época. E exatamente no mesmo dia que estava a decorrer este discurso de inauguração no Estádio Nacional, a aviação aliada estava a utilizar os aeródromos em França e as forças aliadas americanas tomaram Treviers. Ou seja, num dos momentos mais sangrentos da história da humanidade, em Portugal assistia-se a um evento desportivo que alienava o povo da guerra que assolava a Europa, não é? E o mundo. Pelo minuto 39 e 20 podemos observar o plano de um quadro com uma casa típica portuguesa, com uma igreja e, ironicamente, uma tábua de engomar. No mesmo quadro, a trilogia do regime, Deus, Pátria, Família. Vou pôr a imagem do quadro. Este quadro aqui, podemos ver aqui a tábua de engomar, aqui em baixo. Eu vou passar só um bocadinho à frente, porque esta cena aqui é muito interessante, que é da empregada. Além do trabalhador que se desempenha contra feitos da sua tarefa, que passa a vida a queixar-se do seu trabalho e considera-se subalterno. É uma criatura insensata e assaz infeliz. Se não der resultado, pois só ela o trabalho trabalho se torna insuportável. Ou decide ficar enfarrado. Só ela o dia lhe parece eterno. Em todo e a caso, semana trate primeiro da sua roupa. Ora, para passar um avental a ferro não é preciso ciência nenhuma. Venha quem vier na ausência dos senhores, não sobrecarreguem a memória com nomes. Mas têm, na verdade, muito mais coisas a fazer. Esta rapariga mais jovem que nós vemos é a filha mais nova da família e que de alguma forma questiona o regime, não é? E que tem aquele olhar mais fresco, mais de combate, não é? E então aqui nesta cena é muito interessante, eu não vou mostrar a cena toda porque é bastante longa, porque ela questiona a funcionária: porquê é que fazes isso? Porquê é que não te revoltas? Porquê é que continuas a manter-te a trabalhar aqui? Depois vemos novamente aqui um discurso no Terreiro do Paço, em Lisboa, e até que vemos aqui esta encenação do funeral do Salazar, não é? do presidente do regime. E então, quase no final do filme, já muito próximos do final, temos aqui esta cena, que é o pai de família. Novamente a música, lá está. Nos momentos em que há este culto ao regime, a música aparece quase sempre. Acredito que todo homem nasce igual em deveres e em direitos. Acredito que para a mulher existe semelhante igualdade de preceitos. Lá está, conseguimos perceber que a música nestes momentos está sempre muito presente, estas composições do Jorge Peixinho. Aqui nesta cena também podemos ver o pai de família. O mestre entre alguns dos discípulos que ao longo de 40 anos o ajudaram a erguer o país da mais anárquica crise política que a nação conheceu ao longo dos seus 8 séculos de história. Uma cena muito memorialista em que ele está a ouvir a televisão, não é? A falar sobre o regime, mas é que já dá este indício de que o regime de alguma forma ficará ultrapassado, não é? Que terminará em breve. E aqui, pronto, só para... Eu também não quero abusar do meu tempo, mas esta cena é maravilhosa. Tanto do ponto de vista da mise-en-scène, como do ponto de vista sonoro, que é a cena que retrata a Revolução de Abril, não é? Do 25 de Abril de 1974. E que está muito, muito bem conseguido. Vou colocar. Aprendiz, numa palavra, opressores e oprimidos travaram em perpétua oposição uma luta sem tréguas, uma luta ora surda, ora declarada, que sempre finalizava quer por uma
transformação revolucionária de toda a sociedade, quer pela ruína comum das classes em luta. Nos primeiros tempos da história, deparamos quase por toda a parte com uma organização completa da sociedade em classes distintas, uma hierarquia variada de condições sociais. Na Roma Antiga, aqui, depois a cena continua a desenrolar-se, a filha continua a ler, e a seguir temos imagens do funeral do Salazar. E aqui é interessante porque a música muda. As coisas humanas e até que depois voltamos a ter aqui uma imagem de Salazar morto e termina então com o Torreiro do Paço. E o que é cantado aqui, nesta parte em particular, é esta paisagem chega ao fim. Não é? E o filme também chega ao fim. Este é o último plano do filme, em que podemos ver o Torreiro do Paço. Não é? Esse local, não é, de passagem tão importante na capital portuguesa. Pronto, para concluir, porque eu não quero abusar, como é óbvio, todas estas ideias referidas anteriormente poderiam ter sido levadas a cabo a partir de outras soluções cinematográficas. Contudo, Seixas Santos optou por colocar no plano sonoro um discurso cinematográfico que procura transmitir uma narrativa muitas vezes distinta das imagens que estamos a ver. Se nós víssemos, o que eu quero dizer com isto é que se víssemos o filme sem som, provavelmente passaria a ser um filme de culto à ditadura. Com o som, o filme muda completamente, não é? Se ouvíssemos apenas o som do filme, seria apenas uma construção sonora memorialista da ditadura. As duas camadas conjugadas transformam-se nesta explosão audiovisual, não é? de elementos, nesta máquina de guerra, não é? Verdadeiramente. E então, a partir dos códigos cinematográficos patentes na maioria das obras da altura, podemos constatar que o realizador operou num registro demarcado das restantes obras produzidas naquela época. Em vez de tomar como ponto de partida soluções de realização clássicas, que até poderiam constituir um filme mais apelativo para a maior parte do público, optou por seguir um caminho mais arriscado. Ao invés de jogar um jogo de xadrez, optou pelo Go. Não é? O realizador privilegiou um cinema máquina de guerra, não é? Enquanto potência inventiva, imbricada num nomadismo, capaz de fissurar as organizações da máquina estatal sedentária, abalando as suas estruturas, escapando dos sistemas dominantes e inventando linhas de fuga. Esta ânsia de experimentação do autor personifica-se numa teia de relações e revelações que vão sendo dadas ao espectador, a partir de um novo território, até aí impossível de territorializar, numa guerra sem derramamento de sangue, em que não seriam definidas de modo algum pela guerra, mas por certa maneira de ocupar, de preencher o espaço-tempo ou de inventar novos espaços-tempos. Pronto, e basicamente era isto que eu queria falar, desta relação entre o som e as imagens, que é algo que eu estou, enfim, constantemente em diálogo com o Valcler e que ocupa os nossos pensamentos dia e noite, claro. E então aqui neste caso deste filme eu acho que é um excelente exemplo, não é, do cinema enquanto máquina de guerra, e desta relação entre o som e as imagens, enfim, de um período muito negro da história portuguesa, não é? Que eu, felizmente, só tenho uma pós-memória, não é? Que não vivi nesta época, mas que este filme, de alguma forma, me ajuda a fazer uma construção muito, muito interessante, não é? Como é que
uma reflexão muito interessante, acima de tudo, desta fase tão particular da política portuguesa. Muito obrigado. Minha apresentação. Não dá nem para bater palma, né? A gente fica assim, que negócio meio esquisito. Né? Obrigado. Então, gente, a gente vai fazer aquela velha abertura generosa para as pessoas que não sejam eu, Walcler e Pedro, né? Que a gente meio que toma para a gente se deixar. Então, acho que a gente pode tentar abrir, assim, porque senão eu vou pegar. Então, quem tiver perguntas... Hoje, eu acho que tem muitas questões, assim, para comentar. Então, vou primeiro ser generosa aí como organizadora e abrir, perguntar se alguém tem... Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha aí. Filó sempre querendo fazer uma pergunta. Filó já fez a dela, já. Não, então eu vou começar. Incrível, porque como eu estou nos bastidores, eu sei que vocês não combinaram especificamente a fala, né? Vocês fizeram só um combinado do tema. Porque o que eu achei interessante... Não é possível isso. Assim, enfim. A banda sonora aqui de casa é barulhenta. Então, me parece, assim, nos dois casos, né, a escolha de que vocês fizeram para falar de memória, e aí eu acho que foi um gancho interessante, porque isso foi até uma questão que a gente levantou no primeiro dia com o Silvio, né? Ele falou um pouco dessa questão da memória, porque é uma característica do cinema dele, trabalhar com esse cinema de arquivo, e uma das questões que ele apontou é essa ideia de subverter essa camada da memória com as imagens e com a montagem. E foi curioso, porque vocês dois optaram por falar não apenas de memória, mas de uma forma específica de trato com a memória, que é essa forma disruptiva, né? Ou da disjunção, ou da montagem como a ação principal da construção dessa memória que se quer produzir no filme, né? Mas principalmente nessa ideia de pensar a memória como disrupção, né? O que eu acho... Eu conheço as pessoas que estão na plateia, eu sei que vários estão tratando com a ideia de memória, e aí em trabalhos acadêmicos de diferentes teores, e eu acho que talvez tenha sido magistral a gente ver as duas apresentações nessa perspectiva de pensar construções de memória que não articulam uma memória nem coesa, né? nem tratam esses documentos históricos como monumentos, mas sim como construtos, né? Sobre os quais se depositam diferentes camadas, a camada do áudio, a camada do texto, a camada... Né, a camada de uma história narrada, de uma história com H maiúsculo, né, narrada e construída. Então, eu queria que, se vocês pudessem falar um pouquinho como esse uso como é que vocês veem esse uso do disruptivo aí entre imagem, som, entre imagem, narrativa, texto, locução, né? Apesar de eu faço parte desse filme, assinado por nós dois, né? Esse filme que o Walcler passou, mas eu assisto ele de um jeito muito estranho, uma relação muito estranha, porque toda vez que eu assisto, parece que não fui eu não fiz ele. Enfim, é estranho. Principalmente ele hoje foi um recorte dele, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, nesse filme, né? Que é Espaço de Cultura e Espaços de Terror, que a gente construiu em cima da ideia de espaço como narrativa. Então, tem a camada espaço, tem a camada experiência do espaço, tem a camada história sobreposta no espaço, tem a camada do filme que narra esse espaço, e cada uma delas termina por interferir. A Walcler comentou da produção, né? Tem uma questão que a gente filmou antes de ter lido o livro. A gente esteve em Sachsen House. E depois a gente leu, e depois, no período da montagem, por outros vieses, e eu lembro que, especificamente, por exemplo, essa imagem das flores, foi curioso, porque a gente tinha produzido muita imagem de flor nesse campo, tinha sido algo que tinha chamado a atenção, essa aridez do espaço com essas flores, e várias dessas camadas
E aí eu fico pensando que, na verdade, essa memória que o Didi Huberman puxa no Cascas, e que o filme puxa de outras formas, assim, bem como as imagens de Salazar, né? Quando o Tiago termina, eu fiquei imaginando aqui, ver essas cenas, nem o filme todo, eu não conheço o filme inteiro, mas só essas cenas sem o áudio, elas me diriam realmente de uma outra história, de uma outra memória. E aí, se vocês pudessem falar um pouquinho como vocês veem esse uso da disjunção e da disrupção na montagem cinematográfica, como é que vocês veem isso numa perspectiva tanto da construção da memória, mas como é que na linguagem cinematográfica isso se aplica? Acho que o Tiago nos deu uma pista que eu agradeço demais, que é esses fragmentos, né, dessas duas lógicas, a lógica do xadrez e a lógica do Go. Eu acho que é muito interessante para a gente pensar a montagem mesmo dessas peças, né, e como esse rearranjo, como a memória, talvez, a memória, ela trate muito mais esse do Go, e a história, talvez, com esse xadrez, né, e com essa hierarquização e uma narrativa mais rígida, talvez, né? Se vocês pudessem falar um pouquinho mais da disjunção e da disrupção no cinema, agradeceria. Eu queria só dar uma comentada rápida, tanto num filme quanto no outro, quer dizer, tanto no documentário quanto na ficção, fica claro a questão do poder, do uso da ironia do poder como de uma forma maligna, né? Seja lá o trabalho liberta, né, no lugar onde as pessoas vão morrer, não tem, na verdade, ali ninguém está livre, mas se tem aquela coisa do trabalho liberta, como também o ridículo do pai de família conservador, daquela pompa toda, daqueles exércitos marchando, e o Peixinho faz um contraponto muito forte com a música, né, que a música meio que marca isso, né, dá aquele ponto, aquele contraponto interessante, porque... E a gente vê isso, estamos vivenciando isso, quando o idiota mora aqui, vai dizer que é uma gripezinha, quer dizer, faz parte do ser maligno. Aliás, até parece coisa da Disney, né? O diabo, o ruinzão da Disney é sempre irônico, é sempre... porque, na verdade, o poder é isso aí, né? Se a gente pensar em Auschwitz-Birkenau, que foi talvez o maior campo de concentração nazista, que bateu o recorde de morte num dia, foram 10 mil pessoas, e aqui no Brasil já está em 4.100, quer dizer, você vê como é que essas coisas, o poder usa dessa ironia para tentar, através do ridículo, dominar, né? Então é só isso que me chamou a atenção, ou seja, tem dois filmes, um feito há 40 anos atrás, outro feito há 2 anos, 3 anos atrás, né, que mostra, né, que trabalha um pouco essa ideia dessa malignidade que tenta lidar com a ironia como forma de mostrar, de exercer o seu poder, né? Exatamente. Não sei, Valcler, quer você responder primeiro? Posso começar. Então, Pedro, eu concordo contigo, acho que tem um sob-discurso, né, aí por trás, que é muito bem articulado, infelizmente. Mas, respondendo aí o que Juliana levantou, tá, em relação a essa disjunção, né, eu vejo isso como dois sujeitos discursivos, sabe? A imagem e o áudio. O tempo inteiro na minha cabeça são 2 sujeitos discursivos. Na hora, eles podem estar em acordo, né, eles podem estar sentados tomando uma cerveja no bar, né, o vinho, e rindo. Ora, eles podem estar em total desacordo, né, e um vai tentar anular o outro, ou vai tentar se sobrepor ao outro, ou vai tentar negar o outro, né? E eu acho que desse jogo aí, esse tipo de jogo, ele enriquece muito o audiovisual, na verdade, né? Isso falando em termos de uma certa direção aí, né, de como é que você pensa, né? Então, num jogo de contrastes e complementaridades, né, de rupturas e complementaridades, eu acho. Eu, pelo menos, quando estou pensando audiovisual, ou quando eu estou pensando mapa sonoro, paisagem sonora, enfim, eu nunca imagino alguma coisa que está simplesmente dobrando, ou que está ali figurando,
né? Para mim, é um componente, um sujeito discursivo ali que denota toda a atenção possível, porque senão não precisava chamar audiovisual, né? Inclusive, né, uma coisa que estou remoendo há não muito tempo, há pouco tempo, ouvir esse áudio, né, por exemplo, nas fotografias, nos quadros, né, escutar aquelas bétulas ali batendo, escutar o parafuso torcendo mais uma volta dentro daquela tábua, escutar o pombo que desce entre as duas temporalidades. Tem um som ali, né? Os quadros têm um som, né? Então, não importa se ele está audível, né? Ele é um som possível, né? De ser... É aquela coisa do ouvido ativo, né? Não é um ouvido passivo, né? Ele nunca é passivo. Tem um exemplo bem boboca aqui em casa, por exemplo. Juliana tem muito mais tolerância a barulho. Se eu estivesse lá, eu já tinha pendurado o cachorro pelo pescoço, assim, tranquilamente, já tinha cometido um cão docídio aí, porque eu não aguento, assim. Eu fico numa boa, você pode me trancar no lugar, se tiver silêncio, eu fico horas ali, não tem problema. Agora, me põe num lugar maravilhoso, aberto, com uma máquina fazendo um barulho na minha cabeça, eu saio correndo igual maluco, entendeu? Então, assim, o ouvido, ele é ativo, né? Ele não só recebe, ele recebe, interpreta, e aquilo produz uma reação imediata, né? E ele é seletivo também, a gente ouve o que a gente quer, né? No sentido objetivo e figurado. Assim, a gente ouve o que quer, né? A gente seleciona o que a gente quer ouvir. Então, eu acho que esse jogo, quer dizer, esse filme inteiro, aquele barulho que vocês escutaram aí, de um plec-plec, como se fosse uma lata, aquele barulho, na verdade, é um barulho captado lá no Museu do Holocausto, em Berlim mesmo, né? Que é um caminho que você é obrigado a atravessar, porque ele é um circuito, né, esse museu, e aí é um monte de carinhas. Está na capa de um dos livros do Didi Huberman, inclusive, acho que quando as imagens tomam posição, o nome do livro, é a capa do livro dele. São umas carinhas de metal que estão numa expressão desesperada, representando os milhões de mortos do Holocausto. E aí, de uma forma bastante humor negro, no caso, sei lá como você vai chamar, a curadoria ali, o museu te obriga a pisar sobre essas caras, e como elas provocam desequilíbrio, porque elas são os discos de lata desse tamanho e dessa grossura, e elas ficam todas disformes ali, você não tem um piso, um plano, então você tem que olhar para baixo, para onde você está pisando, caso contrário, você pode escorregar, cair, enfim. Então você é obrigado a encarar aquelas caras que estão olhando de baixo para cima, numa expressão de desespero, e você está pisando em cima delas e fazendo esse barulho horroroso, né? Isso para mim é um filme. Essa pessoa que fez essa instalação dentro desse produziu um filme, né? Uma instalação que é fílmica, e eu estou filmando com meus olhos, não importa se eu estou com a câmera ou não, e eu posso relatar o filme aqui para vocês. Então, voltando para o jogo do áudio e do vídeo, né, eu penso muito dessa forma, como uma perlenga ali, um duelo, e ao mesmo tempo uma confraternização entre esses dois discursos, que se subdividem, né? Você vai ter pistas de áudio, você vai ter pistas de vídeo, você vai ter sujeitos incorporados nessas duas plataformas aí. Sei lá se eu respondi isso direito, enfim, é por aí. Vai lá, Tiago. Sim, eu acho que sim. É isso, eu concordo com o Walker. Efetivamente há essa luta, não é? Que pode ser uma luta como pode ser um abraço, em que há essa relação que tanto é uma relação de dispersão como uma relação de convergência, não é? E aqui neste filme é um bocado isso que acontece, não é? Esta relação, aliás, esta construção é muito semelhante ao tipo de construção que o Walker faz, por exemplo, nos seus documentários
as paisagens sonoras, com a forma como são trabalhadas, não é? Em que nós temos uma imagem, podemos ter um som que não está assim com aquela imagem, mas que de alguma forma pode operar num sentido ou de complementaridade ou no sentido oposto. E aqui no filme, o Pedro utilizou uma palavra que é engraçada, porque eu pensei, eu nunca utilizei essa palavra, mas é a palavra perfeita para descrever a construção do filme, que é a ironia. Este filme opera, sobretudo, no campo da ironia, não é? Ao conjugar esta sonoridade, o discurso com imagens do Salazar morto, é sempre neste campo da ironia, mas é uma ironia que não é uma ironia banal, não é? É uma ironia que nos faz pensar, que leva a uma reflexão profunda. Não é? E enquanto eu estava a ver isto e estava a pensar que às vezes esta ironia, não é? Esta coisa, acontece até de maneiras mais inusitadas. Por exemplo, eu estava a lembrar daquele momento decadente, não é? Da homenagem aos mortos que o Bolsonaro fez com a música com a Ave Maria. Que foi uma coisa que aconteceu ali no momento, não é? Mas se eu fosse um realizador brasileiro, possivelmente, aliás, quando eu estou a dizer brasileiro, claro que eu poderia trabalhar essa temática, mas acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada por alguém que está efetivamente a viver isto todos os dias, não é? Que é quem vai sentir isto verdadeiramente na pele. E é um momento tão decadente, não é? O próprio acordeão, muito mal tocado, a maneira como... Aquilo tudo é uma construção que eu acho que é muito semelhante a alguns momentos do filme, só que aquilo aconteceu mesmo, não é? E esta foi fabricada, foi criada, de alguma forma, pelo cineasta, não é? Pelo Alberto Teixeira Santos. É um bocado isso. O que eu, no fundo, queria reforçar com este filme, que já estava muito bem retratado com o comentário do Walker, é verdade, nós realmente não combinámos, mas acho que se complementaram bastante bem as duas apresentações, e eu acho que o que é interessante aqui é efetivamente demonstrar que esta construção sonora que vai... Enfim, esta questão de a protagonista ficar com a boca parada e continuarmos a ouvir o som é de uma enorme carga semântica, não é? Traz logo uma explosão de significação. E às vezes estes pequenos detalhes, hoje em dia, parece que, enfim, não são tão trabalhadas, não é? Acabamos por ter uma construção muito mais linear, em que estas questões, às vezes, por medo... Eu estou-me a lembrar hoje de uma coisa, porque é interessante. Eu estava a falar hoje com... Tiago, seu áudio sumiu. Eu sou. Ok, peço desculpa, acho que foi aqui que carreguei sem querer. Estava a falar com um colega e amigo de trabalho, que estamos a fazer agora a montagem de um filme, e há uma cena em que o realizador aparece, vai tirar o microfone de lapela de uma das pessoas entrevistadas. E nós já estávamos a debater isso. Aquela cena é tão interessante que faz sentido, por exemplo, aparecer naquele instante. Ou seja, hoje em dia às vezes há esse medo de arriscar, não é? Isto não, se calhar tem um aspecto inovador, não vamos meter isso. Aliás, nem se pensa nisso, não é? Pensamos, não, aquilo não vai entrar, como é óbvio, então é uma parte técnica. E às vezes é o mais interessante, não é? É aquilo que nós temos. Eu acho que hoje em dia às vezes faz falta um bocadinho, que é olhar com mais atenção para as coisas que nós temos e perder esse medo do politicamente correto, não é? Porque infelizmente também há toda esta coisa agora, não é? Do politicamente correto, que é muito importante em alguns aspectos, mas depois também tem este revés da moeda, não é? De algumas coisas acabarem por ficar tão estruturadas, tão definidas, que, enfim, não dão margem para nós sermos criativos, para dar novas soluções. Pronto, e o que eu acho é que, em relação ao som, é isso, no fundo, que é preciso potenciar de alguma forma. É esta construção que foi hoje aqui debatida, não é? E que nós estamos constantemente a falar desta significação, de estar a trazer novos elementos sonoros, de os conjugar, de os confrontar. Pronto, no fundo, acho que é isso que é importante valorizar. E eu fico pensando que quando a gente pensa em essa forma da construção, né, na perspectiva da memória e aí reverberando no audiovisual de uma maneira mais direta, a gente pensar que a narrativa, muitas vezes, que se imagina que seria a narrativa mais potente, que seria a narrativa linear, a fala direta sobre aquilo que está sendo mostrado. Então, seja pela banda sonora, seja por uma narrativa falada ou escrita no filme,
muitas vezes seria o que tiraria a potência do que está sendo dito pelo filme, né? Isso talvez seja uma grande sacada das falas de vocês, né? Perceber como, na verdade, a construção de memória que se faz a partir desse processo de junção, que não é só do áudio e vídeo, mas também das temporalidades, né? Enfim, das espacialidades, que eu acho que também vão sendo confrontadas. Nos dois casos, o corpo está muito presente, né? O corpo e o espaço estão muito presentes no filme, como experimentação, como parte da narrativa. Eu acho que me parece uma chave muito interessante para a gente pensar a memória, quer dizer, o cinema ajudando a gente a pensar a memória de uma maneira ampliada, para dentro e para fora do cinema. Acho que realmente me parece um ponto assim, que vocês dois também puxaram e que foi muito interessante. Tem uma pergunta aí, Juliana, no chat, do Henrique. Do Henrique. Você quer que eu leia, Henrique? Então eu leio. Ou você quer abrir a câmera? Fica à vontade, se você quiser. Se quiser fazer a pergunta, você mesmo pode ligar o microfone. Eu estou aqui a ler também. Está sem áudio ainda, hein? Posso ler, então, só para registro, né, do vídeo. O que eu senti em ambos os filmes foi que a descontextualização da imagem foi utilizada para a construção das narrativas. Na verdade, eles reconstituem o significado dos signos, imagens, som, diálogos, para construir as narrativas. Como vocês veem essa reconstrução desses significados nos filmes apresentados? Bom, acho que tem muito tem até um diálogo com esse comentário que eu tinha feito, né? Essa ideia do... Bom, eu começo, né? Depois eu passo para você, Thiago. Então, eu sempre prefiro pensar, Henrique, na verdade, numa ideia de significado que não permite ser estabilizada, né? Então, as imagens, né? E eu li dessa forma também a ficção que o Thiago trouxe, né? Então, ela na verdade, como um efeito, e eu não diria um efeito secundário, eu acho que eu diria um efeito bastante intencional desse jogo de corte e montagem que está nas duas apresentações, né? Essa ideia, né, de um signo explodido, né, aberto a interpretações. Por exemplo, olhar aquela figura do Salazar deitado ali morto, né, e eu comecei a enxergar ali o Nosferatu. Eu também. Assim, eu vi o Nosferatu ali. O primeiro segundo eu falei, ué, aquela imagem do Nosferatu. Aí depois eu vi que não era a imagem. Mas a fotografia, o ângulo, tudo lembrava aquela figura do Nosferatu antes de levantar do caixão para ir barbarizar, né? Então, assim, qual a ideia que eu acho que está aí por trás das duas apresentações, né? Essa ideia de que um real, né, objetivado, né, ele é sempre o resultado momentâneo, o resultado no tempo, naquele momento, né, de uma certa hegemonia vitoriosa, né, que naquele momento. Então, acho que as duas apresentações, por cada uma da sua forma, né, eu acho que elas estão, de certa forma, discutindo e provocando isso, né? O que é uma visão, não para a gente cair numa espécie de distopia, ou tipo, olha, nada é nada, tudo é tudo. Ao contrário, é extremamente libertadora, porque, e também útil para você se colocar no lugar de que nada está garantido, né? A gente tem exemplos muito recentes de que nada está garantido, né? Então, se por um lado nossa democracia, que não está garantida, tá óbvio que não está garantido, por outro, a gente vai pensar, bom, esse momento de terror que estamos vivendo, né, ele é só a vitória momentânea de um discurso hegemônico. Nada além disso. Né? Signos que foram elencados, que foram catapultados, né, para um lugar hegemônico e que estão momentaneamente desfrutando desse privilégio.
Então, isso é muito pensamento pós-estruturalista, ou pensamento deleuziano, ou derridiano. Né? Então, é um jogo de forças, né? Mas nada está garantido, ele é para o passado, né? Isso está aí, né? Essas coisas estão aí. Eu queria, só antes de passar a palavra para o Tiago, ler um trechinho, que na verdade eu esqueci de ler, que eu ia terminar a minha apresentação, mas é muito pequenininho, né? Que tem tudo a ver com o que você está falando, Henrique, sobre essa questão de rearrumar o signo, né? Que é uma provocação que o Didi Huberman faz aqui no livro, bem no meio do livro, né? Nem está bem no meio, assim, que para mim é um dos momentos, dos ápices, né, dessa leitura, quando ele fala assim, o que dizer quando Auschwitz deve ser esquecido em seu próprio lugar para construir-se como um lugar fictício destinado a lembrar Auschwitz. Né? Então, essa ideia de Auschwitz substituído por um cenário, por sua vez, erguido para lembrar e eternizar a memória de Auschwitz. Olha que coisa mais contraditória, né? E, ao mesmo tempo, mais contingencial, né? Porque estamos falando de um cenário. Né? E aí eu completo, né, essa inter-relação entre a coisa, né, a matéria, o corpo, né, eles nunca são suficientes, né, para que o visitante, né, conviva com o trauma, né, ou o desejo. A gente não precisa estar falando só de campo de concentração, não. Né? A gente vai estar falando da cidade maravilhosa. Né? É preciso instalar sobre si um revestimento cenográfico para que a experiência seja realizada como tal, né? com esse efeito de realidade. Né? E aí, seja como trauma, seja como prazer. Né? A coisa em si, ela é sempre insuportável. Ou porque ela é obscena demais, né? ou porque ela é dolorosa demais. Né? Então, o signo ele está sempre em trânsito, ele está sempre em deslocamento. Espero que eu tenha respondido. Enfim. Tiago, é contigo. Eu acho que sim, também. Gostei bastante da resposta. Sim, é muito interessante a questão, porque esta questão da construção a partir da desconstrução, a partir da descontextualização, não é? No fundo, opera realmente nesse sentido, não é? Neste filme. Mas eu acho que há uma coisa muito importante também, que é a ideia de escuta semântica proposta pelo Chion, não é? De nós termos os códigos que nos permitem apreender este tipo de escuta, não é? Seja a partir do diálogo, ou seja a partir de outras coisas. E a própria herança sonora, não é? E eu achei muito interessante quando o Walter falou de ter vindo à sua cabeça o Nosferatu. Lá está, veio porque ele conhece o filme, não é? Porque ele tem uma herança a nível visual e sonoro que é diferente da do Henrique, que viu outros filmes, que viu outras fotografias, que consome outra música, ou da Ana Luísa, ou de Rodar. Esta herança sonora, no fundo, é muito importante, porque, por exemplo, a desconstrução também opera nesse sentido, não é? Se aquela herança sonora faz parte do meu cotidiano, não é? De alguma forma, eu começo a associá-la a algumas questões, não é? Por exemplo, o fado ouvido por alguém que é português é diferente do fado ser ouvido por outra pessoa, não é? Que não conhece o estilo musical, que não faz parte da sua herança sonora, não é? De criança. E então eu acho que, pronto, nesta questão é muito importante ter isso em conta também, estas premissas, no fundo, de relacionamento, não é? Que de alguma forma podem dar novos significados, não é? Aquele som que nós ouvimos é um som para mim, é um som para o Walter, para além de toda a complexidade no ato da escuta, não é? Daquilo que nós queremos ouvir, daquilo que nós escolhemos ouvir, aliás, não é? Para além dessa complexidade, ainda podemos somar esta complexidade, não é? Do que aquele som representa para aquela pessoa é diferente do que aquele som representa para mim, não é? O som de por exemplo, tenho amigos que relaxam a ouvir o som da aspiradora,
não é? Há uns vídeos no YouTube que nós colocamos com som de aspirador. A mim não, irrita, não é? Eu não consigo perceber como é que eles relaxam a ouvir, mas tenho amigos meus que relaxam, efetivamente, não é? Por isso, enfim, cada ser humano é uma cabeça pensante, não é? E tem uma maneira de olhar o mundo distinta, e pronto, eu acho que passa muito por aí, não é? Esta significação também vai muito pelo que é cada pessoa, não é? Eu estou a ver aqui uma questão agora, não sei. Foi a Juliana, peço desculpa, agora estava a ver, pensei que era questão. Sim. Ok. Foi um comentário, né, no meio da fala do Walcler, só não quis interromper, que nesse momento que ele vai falar desse remetimento, né, de algo que remete para algo que remete a algo e que termina jogando. E aí eu lembrei tanto da cena do espelho, né, essa fala que segue, quanto do trecho do Foucault que você trouxe. Então, sim. faz um link também. Não tem jeito, toda vez que eu vou falar, ela late. Desculpem. Não há problema nenhum. E é isso, sim, por exemplo, em relação à questão do espelho, não é? Naquele lugar eu me vejo onde não estou, não é? E eu acho que é um bocadinho por aí, não é? Toda esta construção digo muito disso, onde eu não estou, onde eu me imagino. Poderia estar. Gente, a última chance para alguma questão, se vocês tiverem, já que estamos abusando do horário hoje bem, né? Hoje já estamos quase às 6 aqui, imagino que às 10 aí, não é, Tiago? Então, questões agora ou a gente já encerra. Então, a Ana tem uma pergunta. Esse filme é fácil de encontrar? Não é um filme muito fácil de encontrar. Eu vou disponibilizar depois. Está no YouTube, viu? Eu estava vendo, quando você está falando aí, eu estava vendo algumas cenas no YouTube. Ok. Não, por acaso, não sei se tinha cópia no YouTube. Espaço de Cultura e Espaço de Terror está no YouTube, no grupo. Do Nordeste. Uma pergunta da Ana. Uma pergunta da Ana. Quer dizer, ela falou que tem uma pergunta, mas não pergunta. Ana, acho que ela vai abrir. Pode fazer, Ana. Oi, gente, boa tarde. Olá, Ana. Boa tarde. Tenho uma pergunta para a Ju e para o Walcler, que visitaram esse museu do campo de concentração e tal. O que é que vocês acham daquelas pessoas que ficam na internet e vão nesses campos de concentração, nesses museus, e ficam tirando fotos sorrindo, em cima dos túmulos, em cima das lápides, fazendo pose? O que é que vocês pensam disso? Eu posso responder por fora, assim. Você sabe que é curioso, né? Esse livro, esse trecho que o Walcler leu antes do Gigi Huberman, ele está falando disso, em certa medida, também. Não tão escancarado, óbvio. A gente vive uma imagem da produção da imagem de si muito forte, né? As pessoas têm essa necessidade de construção da imagem. E acho que aí existe uma disrupção, já retomando essa ideia da disrupção, com a própria memória desses espaços, né? O Gigi Huberman, ele trata isso no livro, inclusive, quando ele vai falar dessa loja de souvenir, porque, na verdade, é como se as pessoas precisassem vivenciar a memória do espaço, e aí estou falando já como arquiteta aqui, essa memória dos espaços como uma memória mediada por uma perspectiva do que seria a construção da memória desse espaço. Então, como você visita memoriais e enfim, outros espaços que testemunham a história. Tem um autor chamado Pierre Nora que vai discutir isso, né? O lugar de memória. Como as pessoas entendem que construir memórias num determinado lugar, isso foi construído ao longo do século XX, com a popularização, inclusive, das câmaras fotográficas, etc. Tem a ver com isso, me fotografar no espaço, né? E hoje em dia, acho que mais, me fotografar, não sei nem se o espaço importa. Eu acho que tem aí eu acho dúbio essas situações, né? Lógico que pessoas que se sentem representadas por esses memoriais se sentem violentadas, mas eu acho dúbio porque eu acho que isso demonstra, por outro lado, uma dissociação com essa memória, né? Uma dissociação completa com essa memória, como uma memória vivida na carne, né? E aí eu acho que isso também pode ser discutido, como é que a construção dessas memórias é feita, até que ponto a própria memória, ela não diz respeito muito mais a uma imagem souvenir, essa imagem de Auschwitz, etc.,
que propriamente a compreensão do processo histórico que ela está trazendo, né? Eu acho que nos dois filmes, inclusive, no filme que o Thiago trouxe, eu acho que está muito presente também, né? Acredito. E aí eu posso te citar um exemplo de uma situação que eu passei como professora. A gente estava discutindo arte política, enfim, arte da década de 60, numa disciplina de História da Arte, e não me lembro exatamente em que situação eu passei o Estado de Sítio, o filme Estado de Sítio. E tem uma cena de tortura, né, horrorosa no filme, muito, muito, muito pesada. E eu tive uma aluna, enfim, jovem, uma menina de seus 20 anos, que na hora que essa cena de tortura aconteceu, ela começou a rir, e não foi um riso nervoso, ela começou a rir, e ela falou, Jogos Mortais. Quer dizer, aquela imagem que para a gente denota tortura, porque a gente vai fazer o link com essa imagem em relação à resistência, né, às ditaduras militares, especificamente na América Latina, mas no mundo como um todo. Então, para a gente, ela cala de uma forma, porque nós temos acesso a essa memória como uma memória importante, e aí não é importante porque somos brasileiros, isso ou aquilo, mas porque talvez nos vejamos dentro do campo progressista, e aí temos memórias próximas, seja de familiares ou o que for, ou damos importância a essa luta, que ela não tinha. Né? Ela tinha, aquela imagem para ela, que ela estava vendo ali, não era de uma tortura que ocorreu com um membro da resistência no estado ditatorial. Era uma tortura que um maníaco construído lá por Hollywood faz sobre corpos de pessoas anônimas que ele pega na rua, coloca num lugar e começa a torturar. Então, e aí, como é um filme de terror fictício, completamente distante de qualquer processo histórico, para ela, é algo que é engraçado. É um filme é um terror, né, no máximo um grotesco. Então, acho que isso acontece também nesses espaços. Eu acho que as pessoas vão a esses espaços como quem vai à Torre Eiffel. Não necessariamente como quem vai a um memorial ao Holocausto e consequentemente, aprofundando essa experiência em outros níveis. E eu não saberia te dizer, eu não faria um juízo de valor sobre as pessoas em si, se elas estão certas, erradas, desrespeitosas ou respeitosas, mas é o próprio processo de construção da memória, dessas memórias e o quanto essas memórias chegam às pessoas. Eu acho que é exatamente o mesmo processo, no caso brasileiro, que leva meninos de 13 anos de idade chamarem Bolsonaro de mito e fazerem alusão à ditadura. Para mim, é só uma total dissociação com o que foi a ditadura que possibilite que alguém faça isso. Né? Então, essa memória não chega nele, como memória. Né? Como memória porque a memória, mesmo a coletiva, ela tem que reverberar, né? De alguma maneira, na sua subjetividade, para ela ser internalizada e se construir como tal. Né? Não é o fato dela existir como memória no mundo que significa que ela vai se enraizar ou construir subjetividade especificamente em você. Falei demais, né? Mas é porque é um tema que me interessa, esse tema da memória. Então, só complementar, Ana, eu complementar a fala de Juliana, que já foi, enfim, bem completa, né? Enfim, mas você também pode pensar como uma espécie de efeito colateral, até mesmo indesejável, desse efeito cenográfico, né? ou dessa construção cenográfica que se produz sobre esses lugares de terror para torná-los palatáveis, visitáveis. Né? Então, isso acaba virando uma espécie de um efeito... Seria o outro lado, tá? Porque quando o Didi Huberman fala que ele fez lá uma pesquisa ligeira e identificou 2 dezenas, 3 dezenas de Hubermans que foram assassinados dentro do campo de concentração, e, apesar disso, ele não se sentia autorizado como herdeiro de nenhuma dor ali dentro. Né? É só o efeito oposto a isso, né? De uma espécie de legitimação por um efeito de realidade concreta, né? E aqui meu pai morreu, aqui meu tio morreu. Né? Então, quando ele diz que ele não se sente autorizado à herança da dor do parente morto,
né? Ele está colocando em xeque essa outra, essa possibilidade de um Auschwitz real, né? Então, na verdade, ele está discutindo tanto o Auschwitz do self, do cenário, quanto o Auschwitz da dor concreta, né? Do lugar onde, de fato, aconteceu aquilo, né? E o que você experimenta hoje é uma ponte direta com o sofrimento que aconteceu no passado. Nenhum tipo de filtro, né? Um contato direto, esqueci a palavra agora, entre uma coisa e outra, né? Então, ele também está, digamos assim, desconstruindo isso, né? Se a gente parar para pensar, se Auschwitz não seria Auschwitz, né, não fosse todo o esforço discursivo de uma cultura judaica, né, que se estabelece no mainstream cultural, né, para manter aquilo da maneira como a gente vê aquilo. Porque a gente tem outros Auschwitz espalhados pela África, pela Ásia. Aqui no Brasil, temos muitos Auschwitz no Brasil. Israel. 350 anos de escravidão produziu muitos milhões de mortos, né? Tem um relato, só para encerrar, já encerro, que tem um relato do Darwin, quando ele estava a bordo do Beagle, ele desceu em 2, 3 capitais no Brasil, e tem um relato dele pequenininho nos diários dele, né? Que ele se benze quando ele vai embora do Brasil, quando o navio vai embora do Brasil, porque a experiência dele no Brasil foi um horror, e o horror é como que as pessoas estavam cotidianamente habituadas a escutar os gritos de dor dos empregados, né, as misérias humanas, né, estabelecidas de forma tão natural na nossa sociedade oitocentista, e que para ele, apesar de inglês, racista, enfim, eugênico e todo, né, tudo que está ali no pensamento darwinista, né, de evolução, blá 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 blá, né, ele não suportou, né? Então, de novo, né, quer dizer, não se desassocia coisa e discurso, né? Isso está na base acho que das nossas 2 apresentações aqui, a minha e de Tiago, né? Isso está presente muito, demais nos trechos, né, que Tiago trouxe aí para a gente, com certeza. E Walcler foi generoso em ir para Darwin e o Brasil oitocentista. A gente, tranquilamente, qualquer um de nós aqui presentes, tomaria uma cachaça, já que iniciamos nosso papo informal antes da sessão. Uma cachaça num engenho restaurado. E o engenho era basicamente máquina de moer escravo, né? Máquina de moer gente escravizada. E, enfim, e nós conseguimos tirar selfies e talvez até, se tiver ainda uma reminiscência de uma senzala, a gente tira tranquilamente essa foto ali, né? Então, acho que justamente porque a ponte com essa memória, ela está eu diria que ela está em construção, né, nesse momento, mas a gente ainda se refere aí, lembrando que o Silvio estava comentando, e achei tão bonito isso na fala dele, os livros de história ainda se referem como descobrimento, de volta, né? Tinha sido revisto, enfim, a gente ainda chama os povos indígenas de índios, e assim por diante, né? Eu acho que essa construção com essa ponte, com essa crítica, com essa memória, ela é um processo constante, ela não é algo que se estabelece, se resolve e pronto. Infelizmente, a gente hoje está vivendo aí um revisionismo histórico no nosso país e quase, por muito pouco, se não fosse a resistência, teríamos tido uma comemoração da ditadura militar esse ano aqui, né? Então, isso é sempre um fio da navalha, isso é sempre uma narrativa que é construída jogando os signos, né, para cá e para lá. Aqui no Brasil, o Tiago, por exemplo, é muito comum que a direita fale de fascismo e comunismo como a mesma coisa.
É bastante comum. Como dizem, uma jabuticaba, né? Uma invenção brasileira. Fascismo e comunismo, os comunistas fascistas estão juntos. Enfim, nessa construção louca. Desculpe interromper, Juliana, mas nós infelizmente agora também estamos a passar um bocadinho por aí. Nós temos um novo partido político que também tenta fazer isso. Enfim, sim. Somos nós exportando dessa vez. Exato. Gente, tem todo um diálogo aqui do lado que eu não consegui acompanhar, desculpem, mas acho que tem várias coisas aqui que estão sendo citadas, acho que nesse tom. Mas eu vou pedir licença a todos para a gente fechar nosso papo de hoje, né? Para a gente... Eu sei que os horários vão ultrapassando aí para todo mundo. E queria agradecer novamente, então, Tiago, agradecer Valcler, olha que coisa. Não, mas agradecer vocês dois, porque eu acho que foi muito interessante como as duas falas se casaram, né? E como fizeram, inclusive, a gente pensar bastante sobre essa construção da memória do terror. Então, agradeço. Agradeço todo mundo que tem vindo, né, participar. E lembrando que lá para as 10 da noite estará disponível no YouTube, assim que o Google Meet deixar. E aí convido vocês para amanhã. Amanhã a gente vai ter uma fala do Pedro. Eu estou tentando lembrar o título exato, mas celular e app, né? Quando o oprimido filma o opressor, algo assim. Desculpa, Pedro, você pode depois dizer exatamente. Eu estou com ele aqui. Mais ou menos isso, que eu também não gostei. Eu tenho ele. Quando a ele imagem aqui escritinho. controla o opressor. Okay. Isso. A ideia de... Ele vai falar amanhã ele falou um pouco. E a professora Marina Tedesco, da UF, que também o título vai ser Máquinas Feministas. Então, para a gente meter bedelho. E aí eu já vou fazer o meia-culpa gravado, que eu me dei conta, e eu persegui a Nina para ela participar de todo jeito, porque eu me dei conta, depois que eu montei a programação, de como estava masculina esse evento. Só homens falando, e tinha a Manuela Pena Fria, um monte de gente que a gente podia ter puxado aqui para o nosso diálogo, muita mulher, né, discutindo cinema. Depois eu me dei conta, e aí vai ser bom, porque amanhã essa é uma provocação que eu farei para a Nina como uma autocrítica. Olha, eu, petista, fazendo autocrítica. Registre-se. Então, gente, até amanhã. Obrigada a todo mundo. Obrigado, gente. Muito legal. Obrigado mesmo. Até amanhã. Abraço, Henrique. Abraço a todo mundo, gente. Tudo de bom. O Thiago deixou o link do filme, depois eu vou copiar para todo mundo. Thiago, por favor. Eu fiquei muito curioso. Eu não sabia, o Pedro é que me deu essa informação oficial. Ótimo. Mas está lá aí, está aqui na qualidade, dá para assistir. Está bem? Isso. Tá obrigada, Thiago. Obrigada, Valcler, todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã, tchau. Um abraço. Tudo de bom. Valeu.